Queria saber de você se você já teve essa conversa com o elenco do que acontece ali na beira de campo, fica no campo, como que foi esse primeiro contato? Muito boa a tua pergunta. Aqueles momentos que eu tenho, às vezes, as pessoas que vocês não me conhecem, porque no fundo no futebol, quem está assistindo não conhece ninguém, porque a imagem que talvez você tenha de mim é o Diniz da entrevista e o Diniz que está na beira do campo no dia do jogo. E eu garanto a você que eu sou muito mais que isso, assim, porque eu não me resumo ao cara que está na beira do campo. Eu tenho uma relação construída com os jogadores de vínculos cada vez mais profundos. E aquele Diniz da beira do campo não é um Diniz que eu tenho alegria de ser daquele jeito, porque aquele é um Diniz que consegue ajudar mais os jogadores. É assim que eu consegui ajudar esses que alguém citou, do Sara, do Ryan, do Bruno Guimarães, recentemente do Gabriel Magalhães, que é um corintiano fanático na seleção. Então, obviamente, que em algum momento você passa do tom, que você tem que saber se corrigir, isso é uma coisa que eu procuro fazer, mas aquilo tem um fundamento positivo, que é de ajudar o jogador, é de ir no encontro do jogador, para ele conseguir fazer o seu melhor. E quase sempre quando eu estou cobrando ali alguma coisa por falta de vontade, por ter deixado o time na mão, então tem uma causa justa naquilo. E isso é uma coisa que eu tenho internamente com os jogadores, cada vez um acordo mais elaborado, com mais profundidade. Porque a minha vida é uma vida de doação para o jogador, né? O que eu gosto de mudar a vida dos jogadores por meio do futebol e que esse impacto da vida deles se transforme em um jogo cada vez mais bonito, eficiente e que tenha conexão com a torcida. Então aquilo é uma coisa que faz parte do negócio e é uma coisa que muito mais ajuda que atrapalha. Às vezes para quem está de fora não entende. E eu, sinceramente, não teria o que ganhar com aquilo, porque eu tenho uma grande exposição. Mas no fundo aquilo tem uma coisa que os benefícios daquilo na minha carreira inteira só mostram que para quem quer ver que aquilo é muito positivo. Então a pessoa acha que de repente, ele estourou com o jogador. E aí você vai perguntar para os jogadores que eu mais estourei, porque quando eu consigo cobrar mais, geralmente são os jogadores que conseguem evoluir mais. Um dos jogadores mais cobrados no Vasco foi o Ryan. E aí quando foram perguntar para ele, mas te cobrou? Ele falou, não, ele é um pai para mim, ele pode é um pai para mim. Então ali tem um vínculo de doação muito grande, que aquilo é para benefício do jogador. Então para quem quer de fato explorar isso de uma maneira um pouco com mais profundidade, com mais verdade, é só ir atrás dos jogadores, fazer uma enquete, fazer uma pesquisa dos jogadores que trabalham comigo, o que eles acham de mim. Se eu sou um cara explosivo, que aquilo prejudica os jogadores, ou o meu jeito auxilia para que eles consigam avançar nas suas carreiras e poderem dar uma condição cada vez melhor para suas famílias e para a torcida a qual eles representam naquele momento. Isso não é falar que aquilo toda hora está certo. Os exageros a gente tem que, no meu caso, tem que ir aprendendo cada vez mais e ter controle quando é possível. Mas aquilo tem um fundamento que ele é muito positivo para a vida dos jogadores, você pode ter certeza disso.